O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, Moraes citou sucessivas violações de determinações judiciais. O ministro, ali na determinação, ele citou 4 episódios que, segundo ele, feriram as medidas cautelares impostas no fim de julho, que previu ali, entre outros pontos, a proibição do uso de redes sociais direta ou indiretamente por intermédio de terceiros. O descumprimento ali mais explícito, segundo essa decisão, se deu ali por conta de um vídeo publicado e depois que foi apagado pelo senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Esse vídeo mostrava ali uma chamada de vídeo com seu pai, com um manifestante. Moraes disse que as publicações do deputado Eduardo e do vereador Carlos Bolsonaro também configuraram uma atuação coordenada, segundo ele, para violar as restrições originais. A decisão cita ali uma chamada de vídeo também feita pelo deputado Nicolas Ferreira com o Bolsonaro. Lari, nós separamos até um trecho aí dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. E aqui eu quero chamar a atenção para as palavras do ministro Alexandre de Moraes, que foram bastante enfáticas ali na sua decisão. E ele escreveu ali em negrito, né? E no chamado ali caps lock também. Nessa decisão ele fala: a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permite que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez e deve sofrer as consequências legais. Me chamou a atenção justamente foi o tom bastante enfático ali do ministro Alexandre de Moraes, que escreveu uma decisão ali que tem mais de 25 páginas, mas em determinados momentos dessa decisão o ministro escreveu ali em caixa alta e em negrito. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ali que o Bolsonaro não descumpriu nenhuma medida cautelar e que fala que a manifestação não é um ato criminoso. Um trecho ali da nota divulgada pela defesa até fala que a frase, que foi dita por Bolsonaro e que apareceu nesses vídeos, que era a frase: boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, um abraço a todos e pela liberdade estamos juntos. Essa frase que foi dita por Bolsonaro, segundo a defesa, não pode ser compreendida ali como um descumprimento de medida cautelar, nem como um ato criminoso, afirmou ali a defesa de Bolsonaro. Lari, tem muitas repercussões sobre essa prisão domiciliar, mas eu quero começar com uma apuração aí de vocês de O Tempo em Brasília, que tem sido especulado ali a possibilidade de diversas manifestações na porta do condomínio onde o Bolsonaro mora. Isso já tem preocupado, inclusive, moradores, né? Exato, Letícia. Inclusive, convido todo mundo que está nos acompanhando a ler a reportagem completa do repórter especial aqui de O Tempo Brasília, o Renato Alves. Ele que fez essa apuração exclusiva mesmo para compreender, o que está acontecendo, qual que é o clima no condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando, que ele mora nesse condomínio que é um pouco afastado aqui do centro de Brasília, é no Jardim Botânico, fica a cerca de 20 minutos aqui do centro de Brasília. E tem um acesso, ele não está ali no meio de grandes vias, são vias mais restritas mesmo, mas o que acontece, Já aconteceu um protesto ontem na porta do condomínio e o Renato relata isso na reportagem, mostrando ali a aflição dos moradores que vivem no condomínio, a dificuldade que eles tiveram para chegar em casa ontem em função desse protesto que aconteceu. E aí o que eles estão temendo a partir de agora, Letícia e Fred? Eles estão temendo um possível acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ali na porta do condomínio, nas proximidades do condomínio, e isso com a possibilidade de que isso dificulte ainda mais a locomoção, entrada, saída, chegada. É importante a gente destacar que, assim, para chegar ao Jardim Botânico, o caminho não ele tem ali vias importantes, mas existe um certo gargalo no trânsito nas proximidades desse condomínio, inclusive. Então, você imagina, já é difícil chegar do jeito que tá, Mais difícil ainda com essa possibilidade de vai que acontece um acampamento de fato, vai que os aliados vão para lá acampar, ou acontece algum outro protesto. E, claro, a gente segue acompanhando a possibilidade de novos atos de apoiadores do ex-presidente
ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a esplanada dos ministérios chegou a ser fechada ontem de noite. Ela foi fechada para garantir ali a segurança das pessoas, a polícia fechou, portanto, os acessos na esplanada dos ministérios, a esplanada que dá acesso, né, não só aos ministérios, como ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto, ao prédio do Supremo Tribunal Federal. E aí, como teve um protesto, teve um buzinaço ontem de noite, depois que o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas essa via já foi reaberta, mas fica claro, assim, um estado de alerta para possíveis novos atos que possam, de alguma forma, interferir, portanto, na circulação de pessoas e carros na esplanada, que é a principal via aqui de Brasília, mas é esse, digamos, o contexto de momento, Letícia. E, Olari, parece que ontem a gente teve várias repercussões ali dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente até comentava enquanto a gente fazia a reunião que foram mais pronunciamentos ali nas redes sociais, ninguém gravou um vídeo, a gente teve vários. E hoje a oposição também já convocou uma coletiva, né? Promete uma reação, né? Em relação a isso. Já dá para esperar o que pode vir? Letícia, vão pressionar com certeza o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a ou colocar em análise os vários pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ou colocar em análise propostas que possam limitar os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou também uma outra possibilidade que também pode vir nesse pacote de pressão, digamos assim, da oposição, que é o conjunto de textos, de matérias que podem tentar aliviar um pouco a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mesmo pressionar por aquela proposta que prevê a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de depredação dos prédios dos três poderes, ou seja, uma coletiva que vem, né, Letícia, justamente na semana de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional, Congresso que estava de recesso durante o mês de julho. Hoje é a retomada oficial dos trabalhos do Congresso, com com sessões deliberativas de plenário já marcadas nas duas casas, e aí a oposição aproveitando também todo esse contexto mesmo de retomada dos trabalhos, de retomada das discussões, para fazer essa coletiva. A coletiva que havia sido divulgada inicialmente que aconteceria às 3h30 da tarde, mas depois a oposição veio corrigindo ali o horário e passou para as 11 horas da manhã, o que é natural, né? Já começar ali no início da tarde, já com essas declarações, com essas falas, com essas pressões, e para a gente entender também se vai haver uma resposta ainda hoje, tanto por parte de Alcolumbre, quanto também uma possível resposta do presidente da Câmara, Hugo Mota, a possíveis declarações que vão ocorrer ao longo dessa coletiva. Seja uma resposta de fato, ou seja, né, uma declaração ali no plenário ou mesmo aos jornalistas, ou uma resposta colocando, de repente, algum projeto, alguma proposta em discussão, acelerando alguma tramitação desse pacote de projetos defendido pela oposição, pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Letícia. Lembrando que essa pressão acontece ali no momento que está terminando também o julgamento ali da tentativa de golpe, que tem expectativa que essa decisão aconteça ali em setembro, né? Então tem toda uma pressão por conta de todas essas questões. E lembrando que essa pauta ali da anistia, que como a Larissa mencionou, que deve ser um dos pontos ali pressionados pela oposição, é uma pauta que desde o início do ano, né? É uma pauta que a oposição tem falado, no início do ano ela estava ali um pouco mais aquecida, depois ela perdeu um pouco de fôlego e até então o Hugo Mota nunca pautou ali essa decisão. Vamos ver se de fato isso vai conseguir, e bate um pouco ali de encontro com o que a gente discutiu aqui no primeira análise. É um segundo semestre que tem pautas ali bastante relevantes e importantes para o governo Lula ali, pensando em questão de popularidade, pensando que ano que vem é um ano de eleição, se cogita, né, a possibilidade de uma eventual reeleição do governo Lula, então tem pautas importantes. Então é um congresso ali que talvez vai estar mais voltado para essa questão. Vamos acompanhar. Tem surgido ali muitas dúvidas em relação a essa prisão domiciliar ali do ex-presidente Bolsonaro. A gente
se ele pode falar no celular, quem pode visitá-lo, se ele pode encontrar os filhos, o que pode ou o que não pode fazer. E só para poder esclarecer também, essa não tem um prazo, né, para essa prisão domiciliar. Ela pode se estender ali até o julgamento e permanecer também, né? O que a gente tem ali das regras que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que seguir, Lari? Ótimo, Letícia, sistematizei aqui para a gente também não se perder nessas determinações do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ele não pode receber visitas sem autorização do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se algum filho, por exemplo, do ex-presidente quiser visitá-lo, precisa dessa autorização do Supremo Tribunal Federal. Quem pode, né, estar ali com ele são as pessoas que já convivem com ele. Por exemplo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, a filha dele, a Laura. Não pode usar o telefone celular. Apenas, como eu disse, as pessoas que vivem com ele e os advogados que constam ali no sistema do Supremo Tribunal Federal, que podem ter contato com Jair Bolsonaro sem necessidade de autorização do Supremo. Quem for autorizado a visitar o ex-presidente não pode tirar foto, gravar, fazer qualquer tipo de registro, né? Fazer vídeos, não pode. Ou seja, não pode usar o celular durante a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E todas as medidas que foram decretadas todas as medidas cautelares que foram decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes antes dessa prisão domiciliar, elas também seguem valendo, né? Mas como agora já há a prisão domiciliar, por exemplo, havia ali a previsão de um recolhimento noturno, né? Naquelas primeiras medidas decretadas. Então, isso já não continua valendo, mas já não faz tanto sentido porque ele não pode sair de casa, ou mesmo antes não estava determinado que ele não poderia sair de casa aos finais de semana. Então, agora com a prisão domiciliar, de fato, ele não pode deixar ali, né, a área da casa dele em que ele vive lá no Jardim Botânico, mas basicamente, são essas medidas. E aí, só destacando outras que também já estavam previstas naquela outra leva de medidas cautelares, como, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode ter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras, por exemplo, né? Então, são algumas... e não pode chegar perto também das embaixadas, né? Então, assim, são algumas das medidas que continuam valendo também para além da prisão domiciliar, Letícia. Como a Lari explicou, não tem um prazo essa determinação, essa prisão domiciliar. Na decisão, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele fala que se houver um descumprimento, essa prisão domiciliar, ela pode se tornar preventiva, e tem até a avaliação ali de alguns juristas que falam que esse tempo ali dessa prisão domiciliar, caso o ex-presidente venha a ser condenado ali no julgamento da tentativa de golpe de Estado, que tem a expectativa de acontecer em setembro, esse tempo de período ali de prisão domiciliar, ele pode ser abatido ali em uma eventual pena. E muito do que se fala, assim, muito dificilmente, assim, até aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro consideram ali que é inevitável mesmo uma condenação em relação a isso, que não é nem esperado pelos aliados do ex-presidente. Então, vamos acompanhar sobre essa questão ali, até os filhos, né, como a Larissa mencionou, vão ter que pedir autorização ali para poder visitar o pai. Lari, não teve nenhuma manifestação, muito foi aguardado, inclusive, uma manifestação ali do Eduardo Bolsonaro, que até então não se manifestou, mas teve o Carlos, né? O Carlos Bolsonaro, inclusive, a gente deu uma matéria no nosso portal falando que ele passou mal, né? Depois de ficar ciente ali da prisão domiciliar do pai, né? Exatamente, reportagem também do Renato Alves, quem quiser acompanhar, está lá em destaque no portal, em otempo.com.br, que ele passou mal e precisou ser atendido em um hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria dele, ele apresentou alterações nos exames cardiológicos após ali um episódio de pressão arterial elevada e, por orientação médica, teve que ser internado. Então, essas reações, como você disse, né, Carlos Bolsonaro acabou passando mal, e as outras manifestações que tivemos, tanto dos filhos quanto dos aliados, como você mesma destacou no início do Primeira Análise, Letícia,
todas feitas ali no X, né, por escrito, evitando fazer registros de imagem, vídeos ou fotos, ou lives, né? Eduardo Bolsonaro tem feito lives constantes lá dos Estados Unidos, onde ele está, o que não foi o caso, manifestação dele também pelo X, pelo antigo Twitter. Então, assim, agora os aliados, filhos, estão adotando aí medidas de maior cautela, ao que parece, para se manifestarem em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em relação à prisão domiciliar, em relação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Mas é claro, né, a gente sempre segue acompanhando, porque a qualquer momento pode sim ter uma nova manifestação, e acredito que essa coletiva dos parlamentares da oposição lá no Congresso, que está prevista para começar daqui a pouquinho, daqui 30 minutinhos, às 11 horas da manhã, também pode ser que a gente tenha alguns desdobramentos no sentido de respostas, manifestações, e com isso a coisa vai ganhando aí mais corpo ao longo do dia, Letícia. E eu vou além, Lari, além dessa questão das manifestações não terem sido em vídeos, né, terem sido postadas em redes sociais, pelo menos o tom ali foi muito menos agressivo em relação a outros momentos. Em outros momentos a gente viu muito mais ataques ali agressivos ao Supremo Tribunal Federal e até o Alexandre de Moraes. A gente viu sim críticas, mas foram ali posicionamentos até um pouco mais cautelosos ali, mostrando que realmente talvez esse momento ali de tá pensando qual que vai ser a estratégia mesmo.